Bem-vindos a mais uma entrevista produzida pela Imunoliga. Para quem não sabe, a Imunoliga é uma liga acadêmica que tem como objetivo ampliar a gama de conhecimentos na área de imunologia médica e fomentar a divulgação científica para toda a comunidade. Esperamos contribuir com informações científicas de qualidade e esclarecer aspectos relevantes voltados para a imunologia humana na Covid-19. Hoje entrevistaremos a professora Ana Cristina Simões e Silva. Ela é médica com mestrado em Fisiologia e Farmacologia pelo ICB da UFMG, concluiu o doutorado em Ciências da Saúde pela UFMG e pós-doutorado no Medical College of Wisconsin, nos Estados Unidos. Atualmente é professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenadora da Unidade de Nefrologia Pediátrica e do Laboratório Interdisciplinar de Investigação Médica. Sua área de atuação é a disfunção renal, nefrologia pediátrica, estudos sobre o sistema renina-angiotensina, hipertensão arterial e aspectos da insuficiência renal crônica. Boa tarde, professora Ana. Boa tarde. Professora, com o novo coronavírus, a enzima conversora de angiotensina 2 ganhou os holofotes em todo o mundo, né? Embora se mostre cada vez mais importante para o funcionamento adequado do organismo, o sistema renina-angiotensina, que envolve essa enzima ECA2, é pouco discutido durante as aulas de fisiologia renal. Quais são as principais moléculas e qual a importância dessa partição? Bom, hoje em dia, né, quer dizer, não hoje em dia, mas de uns anos para cá, o sistema renina-angiotensina tem sido entendido como um sistema composto por diversas moléculas que funcionam, que são biologicamente ativas, diversas enzimas e diferentes receptores. Bom, dentre as principais moléculas do sistema, a gente poderia dividir o sistema em basicamente duas vias principais. Uma via que é chamada a via clássica do sistema renina-angiotensina, que é formado pela angiotensina 1, que é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, e a angiotensina 2, por sua vez, ela irá ligar em seu receptor do tipo 1, que é o receptor principal dela, principalmente nas pessoas adultas, e aí ela vai exercer todos os seus efeitos biológicos conhecidos, tais como vasoconstricção, aumento da frequência cardíaca, aumento da reabsorção de sal e água nos rins, elevação da pressão arterial, liberação de vasopressina, aumento do tônus simpático, entre vários, liberação de aldosterona pela adrenal, então uma série de efeitos que a Anjo 2 vai exercer ligando ao seu receptor AT1. Então, até algum tempo, a angiotensina 2 era considerado o principal peptídeo desse sistema e os outros peptídeos eram considerados fragmentos inativos, que não tinham nenhuma função biológica. Com o avançar dos conhecimentos, foi visto que, além da angiotensina 2, tem um outro peptídeo muito importante, que tem funções biológicas, em geral, opostas às da angiotensina 2, que é a angiotensina 1A7. Essa angiotensina ela é muito parecida com a angiotensina 2, com a diferença de que a angiotensina 2 tem 8 aminoácidos. O último aminoácido da angiotensina 2 é uma fenilalanina. E essa fenilalanina é que permite que a angiotensina 2 se ligue no seu receptor do tipo 1, no seu receptor AT1. Enquanto isso, a angiotensina 1A7, ela tem 7 aminoácidos, então ela não tem essa fenilalanina, e ela tem um outro receptor no qual ela se liga, que é o receptor MAS. E a outra coisa interessante é que a angiotensina 2 é convertida em angiotensina 1A7 por meio da enzima conversora de angiotensina 2, que é uma enzima muito parecida com a enzima conversora de angiotensina, a que a gente chama de ECA1, ou a ECA clássica, que foi primeiro descrita, e essa ECA2 foi descoberta. Essa ECA2 foi descoberta, então, em 2002, por dois grupos independentes de pesquisadores, que é o Donoghue e o Tipnis, e aí essa enzima foi mostrado que ela é a principal responsável por transformar a angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Bom, a partir dessa descoberta, então, de que tem uma enzima, que é a ECA2, angiotensina 1A7, receptor MAS, esse segundo eixo do sistema renina-angiotensina passou a ganhar uma importância. Por quê? Porque, de modo geral, ele exerce efeitos opostos ao do eixo clássico. Então, enquanto a angiotensina 2 faz vasoconstricção, a angiotensina 1A7 faz vasodilatação. Enquanto a angiotensina 2 aumenta a frequência cardíaca, causa arritmia, hipertrofia cardíaca, a angiotensina 1A7 tem efeitos opostos.
enquanto a angiotensina 2 faz com que haja fibrose renal, glomerulosclerose, a angiotensina 1A7 tem um efeito nefroprotetor. Bom, então, o sistema hoje é entendido por esses dois eixos iguais e opostos, que vão exercer importantes funções biológicas, um controlando o outro quando em excesso. Acho que, se vocês quiserem alguma dúvida. Legal. Não, acho que é isso. E onde que a gente encontra, principalmente, a enzima conversora de angiotensina 2? Onde que ela é mais expressa? Perfeito. E se a gente pode considerar que todos esses locais são alvos do coronavírus? Ótimo, ótima pergunta. A coisa é a seguinte, a gente tem a ECA2 expressa principalmente uma forma ligada à membrana, a gente chama de transmembrana, como se ela fosse um receptor. Ela é expressa em virtualmente praticamente todos os tecidos. Então tem no rim, tem no pulmão, tem no cérebro, tem no coração, tem nos vasos sanguíneos, tem no intestino tem muito, por sinal. Então tem praticamente todos os órgãos que a gente pensar tem ECA2. Tem, inclusive, em células, por exemplo, tem nas células hematopoéticas, tem em linfócitos, tem em neutrófilos, então tem várias células do sistema imune, enfim. Então ela está para todo lado, ela tem uma distribuição que a gente diria ubíqua, em vários órgãos, sistemas e tecidos. Do ponto de vista da implicação disso, uma vez que ela é o receptor do vírus, claro que o vírus vai poder, então, invadir esses tecidos. Mas existe um paradoxo interessante, que é o seguinte, se eu tiver muita ECA2, o vírus vai poder ligar na ECA2, ele vai. Só que eu não vou acabar com toda a ECA2 do corpo, porque quando o vírus liga na ECA2, ele internaliza a enzima e destrói a forma transmembrana da enzima. E a forma transmembrana é uma forma importante, porque quando você precisa aumentar a ECA2 circulante, a transmembrana sai da membrana e vira ECA2 solúvel. E isso ajuda a formar angiotensina 1A7, por exemplo, na corrente sanguínea, no tecido pulmonar, enfim. Então, o fato de uma pessoa ter muito ECA2 parece que não é protetor, mas porque aí mesmo que o vírus invada diferentes tecidos, ela tem mecanismos de oposição a isso, porque ela ainda tem ECA2 que sai da membrana e faz a conversão de anjo 2 em 1A7. Quando ela tem pouca ECA2, o vírus depleta toda a ECA2 que ela tem, que acontece com diabético, com obeso, com os indivíduos que são de alto risco para infecção por coronavírus. Aí esses indivíduos vão ter uma forma muito mais grave da doença, porque além deles terem o vírus replicando, fazendo suas coisas, eles ainda têm toda uma cascata inflamatória que vai comer solta, quer dizer, eles têm o cytokine storm, eles têm tudo aquilo, por quê? Porque eles não têm o efeito protetor da via alternativa do sistema renina-angiotensina. Então, eles vão ter muito anjo 2, que vai ligar a receptora T1, que vai potencializar a inflamação, lesão tecidual, e não vão formar um A7 para poder fazer o contraponto a esse efeito. Ótimo, professora. Agora, ganhou atenção a hipótese de que medicamentos hipertensivos podem agravar a infecção pelo coronavírus ou aumentar a chance dela ocorrer. Quais são os mecanismos que suportam esse tipo de pensamento? As evidências atuais o suportam? Isso caiu por terra, porque, na verdade, os mecanismos antihipertensivos que bloqueiam a via clássica do sistema renina-angiotensina parecem ter mais um efeito protetor do que um efeito deletério na infecção pelo coronavírus. Por quê? Porque por todo esse mecanismo que eu comentei, né, se você tem angiotensina 2 sobrando, porque você não tem ECA2 para convertê-la em 1A7, essa anjo 2 vai se ligar no seu receptor tipo 1, por exemplo, receptor AT1. Então, quando eu bloqueio esse receptor AT1, eu estou protegendo um pouco dos mecanismos de agressão tecidual, de lesão que a anjo 2 provoca se ligando a esse receptor. Eu estou diminuindo a resposta imunoinflamatória que a anjo 2 libera pela ligação ao receptor AT1. Então, na verdade, esses medicamentos têm muito mais evidência de um efeito protetor do que de um efeito maléfico, deletério. Professora, grande parte dos estudos que estão sendo feitos hoje são retrospectivos, ou seja, eles pegam dados que já foram coletados antes. Qual que é a principal limitação desse tipo de análise? Então, Luiz, o problema de estudo retrospectivo é que você, muitas vezes, não tem um controle sobre a qualidade do dado que você está coletando, né? Você não sabe se aquele registro foi bem feito, você não sabe se foi seguido um protocolo bem específico e controlado para aqueles dados, né? Agora, por outro lado,
como é uma doença nova, a gente vai ter o quê? Muito relato de caso, muita série de casos e muito estudo retrospectivo. Não tem coorte de muito tempo ainda, é uma doença recente. Então, acaba que a gente vai ter essa limitação e vai ter que tentar tirar o melhor de cada estudo, mas sabendo que a maioria das coisas ainda tem grau de evidência fraco. Né? Assim, a gente ainda não tem resultado de nenhum ensaio clínico randomizado, tem vários propostos, mas sem resultados até o momento, e nenhum coorte assim, de longa duração ainda foi publicado, são coortes curtos, né? Então fica o dado ainda precisando de melhor, né? Melhor qualidade, melhor evidência científica. Professora, o mecanismo fisiopatológico da COVID parece estar principalmente relacionado com a resposta inflamatória e com a expressão exagerada de citocinas. Como que o sistema renina-angiotensina influencia esses aspectos do sistema imune? Perfeito. Bom, a questão é a seguinte, na medida que você tem um aumento da via clássica do sistema renina-angiotensina, porque você não tem ECA2 para converter anjo 2 em anjo 1A7, então essa anjo 2 aumentada vai se ligar ao receptor AT1, e essa ligação de anjo 2 ao receptor AT1, ela estimula toda uma resposta inflamatória. Por quê? Porque tem receptor AT1 em neutrófilo, tem receptor AT1 em macrófago, em monócito, em linfócito, e ao se ligar ao receptor AT1, a angiotensina 2 estimula a produção de citocinas. E aí essas citocinas vão estimulando mais ainda a angiotensina 2 e vira um mecanismo de ciclo vicioso, né? Quer dizer, anjo 2 aumenta TNF, L6, e L1-beta, e isso vai potencializando cada vez mais a resposta imune-inflamatória. Então, o cytokine storm vai só aumentando, né? Isso aumenta muito a chance de letalidade da doença. Ok. Só mais um comentário, quer dizer, eu vejo essa doença muito mais com... Uma das coisas mais críticas dessa doença, na minha visão, é porque ela gera um desequilíbrio no sistema renina-angiotensina. Predomínio excessivo da via clássica em detrimento da via alternativa. E isso potencializa todos os mecanismos fisiopatológicos de lesão. Eu penso que quando isso não acontece, que tem algumas situações que a gente pode comentar, a doença não é tão grave. Agora, quando isso acontece, aí a coisa é feia. Ok. Professora, hipotetiza-se que a ECA2 solúvel pode ser uma alternativa de tratamento para casos mais graves da Covid-19. Como que isso funcionaria? Então, isso é uma coisa bem interessante, tem todo um racional importante nisso. Por quê? A ECA2 solúvel, né, a gente não tem tanta ECA2 solúvel. A gente vai ter quando a transmembrana faz um processo que a gente chama de shedding, quer dizer, desprega da membrana e fica solúvel. Então, se eu infundir ECA2 solúvel, duas coisas boas vão acontecer. Primeiro, ela vai aprisionar o vírus, porque o vírus vai se ligar na ECA2 solúvel. Aí, o que vai acontecer? Esse vírus vai se tornar alvo para o sistema imune destruí-lo. Então, ela impede que o vírus entre na célula e favorece a sua destruição. A outra coisa boa é que essa ECA2 solúvel vai favorecer a formação a transformação de angiotensina 2 e angiotensina 1A7. Então, vai permitir que os efeitos protetores da angiotensina 1A7 ocorram. Então, realmente é uma estratégia muito interessante e que vale a pena de ser testada, né? Tem alguns ensaios clínicos com isso, que já estão em andamento, e o único limitante é que a ECA2 recombinante humana não é um tratamento barato, disponível em larga escala, mas eu acho que tem uma perspectiva muito boa. Ótimo, professora. Agora, quais seriam outros mecanismos de controle e possíveis tratamentos atuando no sistema renina-angiotensina? Então, Lucas, os mecanismos poderiam ser, por exemplo, você bloquear o receptor AT1, né, por meio dos antagonistas de receptores angiotensinérgicos do tipo 1, que são drogas facilmente reposicionáveis, né, porque elas são usadas na prática clínica. Então, eu acho que esse seria uma estratégia facílima, porque os remédios estão aí disponíveis, né, e já tem alguns clinical trials testando losartan, testando outros, valsartan, candesartan, né, que são esses bloqueadores de receptor AT1. E outra possibilidade também seria a gente poderia avaliar, até associar inibidor da ECA com bloqueador de receptor AT1, para ver se isso potencializaria
um efeito protetor, no sentido de diminuir a formação de anjo 2 e diminuir o tanto de anjo 2 que poderia se ligar ao AT1. E, finalmente, né, a gente falou da ECA2 solúvel, que também é bem interessante, e a outra coisa seria infundir angiotensina 1A7, que seria também um tratamento muito legal. Tem um clinical trial na Bélgica fazendo isso, não tem resultado publicado, mas é uma coisa que não é um acesso muito fácil, né, e fica caro, né, claro, e o problema da 1A7 é que você teria que fazer uma infusão contínua, porque ela é um peptídeo. Então, não dá para dar por via oral, a não ser que ela seja protegida de degradação por algum meio, né? Então, teria que ser por meio de infusão contínua. Mas também é uma perspectiva interessante, eu acho. Professora, nós estamos indo para a última pergunta. Perfeito. E é o seguinte, a gente tem visto bastante coisa sendo publicada, né? Sobre a diferença que existe do COVID em homens e mulheres, em crianças e idosos. E a nossa pergunta é se é possível que a expressão diferencial dos componentes desse sistema, renina-angiotensina, em homens, crianças, por exemplo, seja uma explicação para as diferenças na manifestação da COVID. Sem dúvida. É uma boa explicação e ela tem todo sentido. Por exemplo, vamos pegar a criança, né? Criança tem maior expressão do receptor AT2, que é o receptor tipo 2 de angiotensina. Esse receptor, ele vai mediar ações protetoras. Então, caso o anjo 2 se ligue nele, essa anjo 2 não mais faz as ações negativas que ela faz no receptor AT1, ela faz ações protetoras. Além disso, tem uma angiotensina chamada angiotensina 1A9, que pode se ligar nesse receptor AT2, e isso exercer efeitos protetores, do tipo vasodilatação, diminuição de estresse oxidativo, efeito antifibrótico, antiproliferativo, antitrombótico, quer dizer, parecido com o que a 1A7 faz no receptor massa. Então, isso é uma característica interessante. Criança tem muito mais isso vai diminuindo com a idade. Por quê? Porque esse receptor está relacionado com a embriogênese, principalmente a embriogênese renal. Então, ele é muito expresso na vida intrauterina e também na primeira infância. Depois, ele vai decaindo com a idade. Bom, outra coisa interessante de criança em relação ao sistema renina-angiotensina, que existem evidências de que criança tem uma quantidade maior de ECA2 também, e que isso poderia exercer um efeito protetor, né? Isso, claro, que é baseado mais em estudo em animal, então fica difícil da gente transpor, mas, por exemplo, é mostrado que os animais do sexo masculino, na meia-idade, eles têm o mesmo tanto de ECA2 que do sexo feminino, mas quando eles ficam mais velhos, os homens têm muito menos ECA2 do que as mulheres, o que conferiria um mecanismo protetor para as mulheres em relação aos homens, né? Então, claro que isso é um estudo animal, mas que é possível, né? Porque a ECA2 é muito conservada em todas as espécies, que isso possa ser um comportamento semelhante no ser humano, né? Então, isso também seria uma outra coisa interessante a se pensar, né? E a outra coisa em relação a crianças, que é bem interessante, são hipóteses de que o fato da criança ter uma imaturidade imunológica confere a ela uma certa proteção contra o cytokine storm. Quer dizer, ela fica menos vulnerável a desenvolver uma resposta imune tão exacerbada quando estimulada por anjo 2, por essas moléculas. Então, essa imaturidade imune, embora a gente pense, nossa, a criança tem imaturidade imune, infecção viral vai matar. No caso desse vírus, não. Porque no caso desse vírus, ela não consegue elaborar uma resposta imune tão agressiva, tão intensa, e isso confere uma certa proteção. Legal. Não, Ana, essa foi a nossa última pergunta. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade da professora Ana Cristina em participar dessa entrevista, contribuindo para o conteúdo da Imunoliga. Gostaríamos de lembrar também que postamos no dia 6 de abril uma videoaula elaborada pela professora sobre a relação entre Covid-19 e o sistema renina-angiotensina. Deixaremos disponível também o link para o canal que ela criou, onde podemos encontrar outros vídeos com aulas bastante interessantes. Obrigada. Reconhecemos o mérito que é a disseminação de informações confiáveis no momento de crise como que estamos passando. Gostaríamos de convidar a todos para curtir a nossa página do Facebook e no Instagram e também assistir às próximas entrevistas do nosso canal. Boa tarde.